senhor for eleito, quais são as suas principais propostas em relação aos interesses do Paraná? Interesses do Paraná? Olha, senador é o senador do Brasil, mas eu tenho dito, eu vou estar envolvido nos grandes projetos nacionais para destravar a nossa economia e melhorar o nosso país. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma da justiça. Mas sempre vou ter também um olhar local para o Paraná e para as cidades, para as pessoas. Por isso que a gente tem percorrido o estado do Paraná para conversar e tem assumido o compromisso de ser um senador itinerante, está sempre circulando. O que a gente ouve aqui no Paraná, depende muito da cidade, muita demanda na área da saúde, e aí a gente tem um problema crônico de subfinanciamento da saúde pela falta de correção na tabela do SUS. Mas a gente precisa encontrar outras formas para que as instituições hospitalares, principalmente aquelas que atendem o SUS, por exemplo, as filantrópicas, tenham para se financiar suficientemente para atender a população. Eu preparei 5 linhas temáticas de propostas, e aí nós temos propostas na área de combate à corrupção, na área de segurança pública, que são as minhas 2 bandeiras históricas, mas tem também geração de emprego e renda, que é um tema importantíssimo para as pessoas, saúde, educação, e uma 5ª linha que são propostas na área assim, de liberdade do indivíduo, dignidade das famílias. Foz do Iguaçu e outros municípios da fronteira dependem muito da interlocução constante com a esfera federal em Brasília, né? Pelo fato de todo nós sabemos. Com certeza. Quais são as suas propostas para a região nesse sentido? Olha, como ministro da Justiça, eu tive 2 vezes, pelo menos em Foz, no período da minha gestão, uma para criar aqui um centro integrado de inteligência, de combate à criminalidade organizada e de fronteira, e outra oportunidade em visitas relacionadas aqui à atividade também da segurança pública, que era natural, né, pela minha condição de ministro da Justiça. Hoje a gente vê Foz aqui com um enorme potencial turístico, com condições de se tornar uma espécie de capital do Mercosul, mas com dificuldades na logística. A gente teve, por exemplo, com representantes do Sindicato dos Hotéis, Sindicato do Turismo, Sindicato do Transporte, e a gente vê algumas coisas que às vezes atrapalham no detalhe, por exemplo, falta de segurança jurídica e previsibilidade no funcionamento das lojas francas, algo que pode ser trabalhado diretamente com a Receita. O problema aqui que nós vamos ter no futuro, breve, aqui em todo o Paraná, que é a questão do pedágio. Temos que se encontrar uma forma, né, de ter um pedágio que não seja como o anterior, que levou à oneração não só do nosso motorista comum, mas também do escoamento da nossa produção, seja agrícola, seja de outra natureza, encareceu aqui o custo do Paraná, com um pouquíssimo retorno. Eu vou estar atento a todas essas questões, né? Porque, como eu tenho dito, uma visão, sim, para a participação no projeto nacional, sendo uma voz forte e independente do Paraná no Senado, mas, do outro lado, também sempre um olhar local conversando com as pessoas. Se eleito senador, qual será a sua linha de atuação em relação ao Mercosul, em especial o relacionamento do Brasil com a Argentina e o Paraguai? Nós temos que aprofundar essa integração. Alguns aspectos dela são um pouco controvertidos. Ele, infelizmente, o Mercosul deu uma estagnada por um pouco de instabilidade econômica envolvendo os países, né, que fazem parte dele. Mas lembro, por exemplo, que quando ministro da Justiça, cheguei a assinar tratados, né, que envolviam um aprofundamento da nossa cooperação na segurança pública. Como, por exemplo, a perseguição intrafronteiriça. Se a gente pode avançar na segurança pública, como é que a gente não pode avançar numa maior integração dos nossos povos? Porque a fronteira muitas vezes é vista como uma fonte de problemas. Mas muito mais do que isso, ela é, em primeiro lugar, uma fonte de oportunidades. Povos de cultura diferente se encontrando, interagindo, e também uma fonte de riqueza em decorrente das transações comerciais, de financiamento. E, infelizmente, isso ficou um pouco estagnado. Já há um bom tempo, não estou uma culpa específica desse governo, mas o Mercosul ficou um pouquinho de lado. Nós temos, vamos lembrar, ainda o Tratado Mercosul-União Europeia, que é uma fonte enorme para a gente ampliar as nossas exportações, que infelizmente também está parado na Europa, e que, embora não caiba ao Senado fazer diplomacia ou relações exteriores, um senador com voz independente pode ser também um motor para tentar ajudar a destravar, ainda mais no meu caso, que também sou conhecido internacionalmente, para tentar destravar
esse tipo de tratado comercial. Qual o seu posicionamento em relação à RP9, que são as emendas do relator? E essas emendas são questionadas, né, pela falta de transparência e formam a base do orçamento secreto do atual presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu sou contra em vários aspectos. Eu acho que lidar com o dinheiro público sempre tem que ser uma transparência absoluta. E o que nós conhecemos dessa RP9 não é um procedimento que atinge esse objetivo. E do outro lado, há uma redução do espaço orçamentário dos investimentos da União sendo transferido para o Parlamento, para o Congresso. Mas não para o Congresso decidir como um todo, mas para emendas, né, individuais parlamentares, que têm seus benefícios. Eu vi, por exemplo, emendas de parlamentares sendo utilizadas para reformar hospitais, com consequência muito positiva. Mas, do outro lado, você tem uma pulverização e eliminando a capacidade da União de fazer os grandes investimentos. Por exemplo, veja aqui o que a gente vê hoje na ponte de integração, né, que é uma obra meritória do governo, tem que elogiar o governo por isso, mas quem está financiando é o Itaipu e não o governo federal. Cadê os grandes investimentos da União em infraestrutura? E como que nós vamos conciliar essa necessidade de investimentos em infraestrutura com o fato do orçamento estar sendo todo, na parte discricionária, deixado à disposição dos parlamentares para emendas pulverizadas? Então há uma contradição aqui. Então, particularmente, sou contra a extensão que ganhou esse orçamento secreto e a RP9, sem falar nos problemas de transparência. Agora sobre as pesquisas, né? Ontem foi divulgada a primeira pesquisa da MPC e coloca o senador Álvaro Dias, do Podemos, com 35% das intenções de voto, o senhor em segundo lugar com 24%, né? Assim, considerando margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, a distância oscila entre 17 e 5 pontos. Então, são 17% de eleitores que não sabem e não responderam também. Então, como o senhor pretende conquistar esses votos dos indecisos? Olha, falando a verdade, apresentando nossas propostas e também apresentando a minha história em relação ao que eu fiz na Lava Jato, em relação ao que eu fiz com o ministro da Justiça e do que eu posso fazer no Senado. A minha percepção é que a gente precisa de vozes fortes lá e independentes. E, infelizmente, a gente sente um certo apagão, né, dos nossos representantes no Senado nos últimos anos. Claro, respeitando todos os senadores, os indivíduos, mas existe uma certa percepção de ausência. Quanto à pesquisa, né, saiu uma pesquisa também semana passada que me colocava na liderança, uma pesquisa da Big Data. Então essas pesquisas são, assim, representam uma metodologia e um retrato feito com base naquela metodologia. A gente está confiante, né, com humildade, evidentemente, que a gente tem uma expectativa boa em relação a essa eleição. Então está confiante, pode virar o jogo, né? Sim, eu não sei nem se é o caso de virar o jogo, porque no fundo essas pesquisas elas têm metodologias diferentes e muitas vezes apontam para resultados contrastantes. Uma pesquisa semana passada me aponta a liderança, outra pesquisa com outra metodologia aponta o senador, mas nós temos um grande chão pela frente. Nem começou o programa eleitoral, por exemplo. Ok. Agora sobre a questão mais do fundo eleitoral, né? A União Brasil, que é o partido do senhor, é o partido que mais recebe recursos do fundo eleitoral, cerca de 782 milhões no total para todo o país. Quanto o senhor pretende gastar na campanha? Haverá recursos próprios ou de apoiadores? Porque no tweet eventual no passado o senhor criticou, né? Eu critiquei o aumento do fundo, mas eu sempre deixei claro que o fundo foi criado para evitar aquela promiscuidade que existia entre o setor empresarial e as eleições, que gerava escândalos, inclusive, de corrupção. Então ele tem um propósito também positivo para tirar essa relação espúria entre, muitas vezes, empresas, né? Algumas empresas, infelizmente, desonestas, sem generalizar, claro, e as eleições. Agora, o que acontece? Os meus adversários, todos usam o fundo. Se você não utiliza o fundo quando ele está disponível, você sai em desvantagem. É impossível competir numa eleição majoritária. Claro que numa eleição proporcional, muitas vezes é mais fácil. Você dizer, não vou usar o fundo porque eu consigo os recursos para me eleger
sem isso. Mas para uma eleição majoritária, todos usam um fundo e você não tem esse recurso disponível, não existe competitividade. Então, enquanto o fundo estiver existente, nesses patamares ele tem que ser usado para você concorrer em igualdade de condições. Defendo, sim, a redução do fundo, né, essa é uma bandeira, mas isso tem que ser aí para as eleições próximas, né, com as possibilidades. Na sua campanha aí, já tem um limite aí de quanto vai ser gasto, alguma coisa assim? Não, nós estamos ainda no andamento da campanha, recebemos uma parcela de valores, estamos arcando com as despesas, quem cuida disso na verdade lá é o comitê, e novos recursos podem vir segundo aí a necessidade. Agora sobre patrimônio, o senhor declarou um patrimônio de 1,59 milhão ao TSE. Entre esses bens figuram 2 apartamentos nos valores de R$ 192.176 mil, além de um veículo de R$ 155 mil. Na declaração, o senhor discrimina o valor de 392 mil em depósitos bancários em conta corrente no exterior. E alguns adversários questionam sobre os montantes recebidos fora do país. Como pretende responder a esses pontos? Isso é uma bobagem, porque eu trabalhei, é um fato conhecido que eu trabalhei fora do país com carteira assinada, contratada e contribuindo inclusive em imposto de renda, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Para eu trabalhar no exterior eu tenho que receber, não vou receber em espécie. E não é dinheiro de conta de Suíça vindo de corrupção, é dinheiro fruto de trabalho dos meus esforços. Então, meu patrimônio é absolutamente compatível com todas as minhas atividades econômicas e a conta no exterior com o fato de eu trabalhar no exterior. Em relação à eleição para a presidência, qual será a sua posição? Porque o União Brasil tem candidatura própria, mas ainda está longe das intenções de voto de Lula e de Bolsonaro. Em relação ao atual presidente, o senhor declarou recentemente que os dois, o senhor e o Bolsonaro, têm o mesmo adversário, né? Seria... Isso. Qual o seu sentimento em relação ao que ocorreu durante o tempo que atuou como ministro? O senhor se sente injustiçado? Olha, objetivamente, nós temos um candidato, que é a senadora Soraya Tronic, o União Brasil vai trabalhar e eu vou trabalhar pela nossa candidata no primeiro turno. E o que eu tenho pontuado apenas em relação ao futuro é que eu e o presidente Bolsonaro temos o mesmo adversário. Temos sim divergências, mas temos essa convergência importante, que não existe como eu estar ao lado de Lula ou do PT por uma incompatibilidade de história, de princípios e em temas que são fundamentais para mim, que é a honestidade e combate à corrupção. Em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, como o senhor se posicionaria? Não, nós não estamos pensando no segundo turno, estamos pensando só no primeiro turno e trabalhando pelo nosso candidato.